Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é David Diamantino e hoje falaremos sobre você estuda muito. Que lindo, é bom mesmo, tem que estudar, mas está na hora de praticar, colocar em prática tudo aquilo que você sabe para ter resultados, bons ou ruins, ter resultados. Será que eu estou estudando realmente bate? Será que isso aqui que eu estou fazendo realmente vai ou não vai? Será que o que eu estou fazendo vai ter um resultado bom? Será que o que eu estou fazendo vai realmente, pelo menos, ter resultado? Ou é uma coisa que eu estou perdendo tempo? É necessário você analisar esses projetos que você tem em mente e não coloca em prática. É só teoria, teoria. Estuda, 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 projeta, coisa linda, e não pratica em nada. Certo? Ideia sem projeto é igual projeto sem prática. Nada funciona. Só fica na utopia que, olha aqui, como ia ser legal, como ia ser bacana se desse certo. Não é isso que você quer, não é? Você estuda muito, está na hora de praticar. 3 pontos. O primeiro ponto é, entre prática e teoria, escolha a prática. Escolha a prática, escolha a prática, escolha a prática e escolha a prática. Eu não estou falando para abandonar a teoria, isso não existe. Não existe você abandonar a teoria. Senão nem prática você sabia que teria. Senão nem o que você está fazendo você saberia que existia. Certo? Então, entre prática e teoria, sempre que você for escolher, escolha a prática. Por quê? E eu não tô falando que uma anula a outra, não, certo? Eu tô falando que, para você começar, e você tá em dúvida, eu vou pela teoria ou vou pela prática? Eu vou conhecer primeiro ou depois eu vou... É sempre bom você conhecer, mas eu vou passar mais tempo na teoria ou mais na prática? Vai pra prática, certo? Porque depois você vai entender por que a teoria é daquele jeito. Às vezes tem coisa na teoria que tu, rapaz, isso aqui não tem nada a ver. Mas na prática, agora eu entendi porque que tá escrito aquilo lá. Entende? Por exemplo, matemática. Não tem como você entender matemática só na teoria. E a prática é fazer exercício, cálculo. Não existe ninguém que se formou em matemática que só gosta de teoria. Entendeu? Teve muita prática. Eu sei porque eu tô falando disso. Eu tô em cálculo diferencial integral 1 ainda, na faculdade de engenharia de produção. E tem muito cálculo. Tem cálculo pra dedéu. Fui cringe, né? Agora. Tem cálculo demais. E eu não resolvo aquilo ali simplesmente lendo o PDF. Olha que coisa bonita. Realmente, X e Y, coisa linda. Não é assim. Eu sempre tento trazer para vocês aquilo que é formal de uma forma mais clara e objetiva possível. Certo? Mais clara e objetiva possível. Então, escolha a prática. Quer começar a, por exemplo, fazer divisão. Você não entende como é que se calcula divisão. Vê um pouquinho de uma videoaula. É isso que eu estou te falando. Entre prática e teoria, vai primeiro pela prática. E tem uma noção. Sempre é bom ter uma noção. Vê um pouquinho ali de uma aula de 5 minutos. A divisão é assim. Vamos te mostrar coisas basiquíssimas. Aí quando você chegar numa divisão com vírgula, coisas que muitos estudantes do ensino médio não conseguem fazer, pelo menos no primeiro ano, aí você para, né? Você trava. Aí sim você volta na teoria para entender. Assim você aprende muito mais. É assim que o cérebro aprende. Que nós aprendemos muitas coisas de maneira mais rústica, de maneira mais concreta. Que é o quê? Você tá num problema, não entende como solucionar, depois você vê como solucionar na teoria, aquilo começa a fazer sentido. E aí sim começa a fazer sentido. Certo? É isso, escolha a prática e tenha noção da teoria. Certo? É como eu disse, eu não estou aqui para anular nenhuma nem outra. Mas você só entende a teoria quando você vai para a prática. Certo? Segundo ponto, minha experiência no concurso. Eu tenho que falar disso todo vídeo. Todo vídeo eu falo disso. E sobre o que é isso, né? Minha experiência nos concursos públicos foi
de que eu estudava muito. E errado. Como assim? Maratonava videoaula e não fazia exercício nenhum. E a prática para você passar no concurso público, você chega lá, você não vai assistir a videoaula. Quem assiste videoaula mais rápido? Quem retém mais conhecimento na videoaula mais... Não. Mais rápido. Não existe isso. Você vai lá fazer questões. Então o que você tem que fazer ao longo da preparação? Questões. Aí depois você volta na teoria, não entendeu a questão? Errou. Volta na teoria para solucionar a questão. Então questão. E eu não fazia questão. Simplesmente estudava de maneira passiva. Olha o professor. Esse professor é engraçado. Bom dia, professor, bom dia. Isso vai me levar à aprovação? Vai? Não vai. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a estudar quase... Eu acredito que 70% do meu tempo em PDF. 70 a 80% do meu tempo em PDF. O resto era shorts, vídeos curtos, ou eu entrava em algum vídeo e pegava uma parte rápida. Eu já ia específico onde eu queria saber o conhecimento, onde eu queria encontrar o conhecimento. Ia num lugar específico e já saía do vídeo. Já voltava pro PDF e já começava a fazer exercício de novo. É assim que eu tive um bom resultado na Caixa Econômica. Senão, não ia acontecer. É isso que eu quero te passar. Prática. Foi isso que eu aprendi. Entre teoria e prática. Você pratica para voltar na teoria. E se precisar. Entendeu? E prática e teoria, tendo 80% de prática com 20% de teoria, claro, no início não vai ser assim, né? Vai ser ao contrário. Assim você vai evoluindo cada vez mais. Certo? E daqui a pouco você vai começar a criar a sua própria teoria. Isso aqui é muito mais interessante do que aquilo que eu vi lá atrás. E funciona, viu? Eu criei um próprio método para estudar para concursos públicos, que tem a ver comigo, e não com mais ninguém, comigo mesmo. Era mapa mental, flashcard, e eu estudava de uma maneira assim, às vezes eu abandonava o mapa mental e ia escrever assim, quase um texto em prosa, diante de determinado assunto ou matéria. Então é sempre uma coisa muito específica de você, de acordo com sua área, com o seu contexto, com a sua vida, que você vai ter uma prática. E depois criar uma teoria. Mas isso é só mais lá pra frente, quando você é quase expert em alguma coisa. Eu só aprendi a estudar de verdade no finalzinho da minha aprovação. Rapaz, finalmente eu demorei anos para estudar dessa maneira. Maneira prática. Porque você não aprende nada só na teoria, mas muito na prática. Prática. Redundância, né? Vou melhorar. Terceiro ponto, a teoria é confortável, mas perigosa. E ninguém gosta de falar isso, né? É muito confortável você ficar só na teoria, como eu fiquei durante 2 anos. 2 anos? 2 anos. De vez em quando eu ia ver exercício, no concurso público, né? E depois que eu fui pra prática, eu tenho muito mais resultados. Meus simulados melhoraram muito. Agora, enquanto eu ficava lá na teoria, era confortável, simplesmente eu sentava o dia todo lá, ficava, professor, é isso aí mesmo. Ele soltava uma piadinha. É isso aí. Sempre estudei EAD em casa. Então dependia do meu foco. E não tinha resultado em concurso. Mas depois que eu puxei a responsabilidade pra mim, falei, cara, é prática. Fui pra cima. Então a teoria é perigosa, certo? Mas ela te traz conforto. É por isso que ela é muito perigosa. Quer ir além, quer ter um resultado diferente, tentativa e erro, cara. Tentativa e erro. Não tem como. Certo? Foi isso que eu fiz. E eu tive resultado. Se você não tiver resultados assim, pode chegar aqui e falar mentira. Não, mentiroso. Não é assim que funciona, não. Que a verdade é que é sim. É assim que funciona. A vida é mais sobre prática do que sobre teoria. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like e até a próxima oportunidade de crescimento.